Estamos em outubro de 2007, no aeroporto de Toulouse-Blagnac. A Airbus entrega o primeiro A380 para a Singapore Airlines entre champanhe e flashes de câmeras. A maior aeronave de passageiros do mundo, 471 assentos, luxo de 2 andares, um hotel voador. Jornalistas de aviação chamam de futuro. Executivos da Airbus veem como redenção. Mas volte 3 anos atrás. Sala de reuniões da Boeing 2004. Eles simplesmente saíram da corrida do Super Jumbo. Em vez disso, apostaram tudo no 787 Dreamliner, uma aeronave bimotora de tamanho médio que faz exatamente o oposto do que a Airbus estava construindo. 2 empresas, 2 visões radicais sobre como as pessoas voariam. Uma apostou em hubs maiores e aviões gigantes, a outra na eficiência ponto a ponto e na fragmentação da malha aérea. Só uma sobreviveria ao que veio a seguir. Esta é a história de como a Airbus construiu um monumento de 33 bilhões de dólares para um mercado que já estava morrendo, e como o avião mais bonito já feito se tornou o fracasso estratégico mais caro da aviação. Por mais de 3 décadas, o 747 da Boeing deteve um monopólio incontestável. A Rainha dos Céus não era apenas uma aeronave, era um símbolo. As companhias aéreas que operavam o 747 transmitiam prestígio, alcance global e força financeira. As rotas servidas pelo 747 eram as mais lucrativas da aviação. Londres a Nova York, Tóquio a Los Angeles, Sydney a Singapura. A Airbus não tinha resposta. Apesar dos ganhos da Airbus contra a Boeing em participação de mercado, a supremacia dos widebodies ainda pertencia à última. O 747 dominava o longo curso de alta capacidade. O 777 estava reescrevendo as regras para autonomia e economia de motores duplos. A Airbus tinha o A330 e o A340, mas nenhum conseguia competir com a combinação de capacidade, alcance e poder da marca do 747 ou do 777. O imperativo estratégico estava claro: quebrar o domínio da Boeing nas rotas mais lucrativas, construir algo maior, construir algo melhor. O programa A3XX começou em meados dos anos 90 como um assassino direto do 747. A Airbus estudou o mercado e viu crescimento contínuo. O tráfego aéreo estava dobrando a cada 15 anos. Mega hubs surgiam no Oriente Médio e na Ásia Pacífico. Aeroportos como Dubai, Singapura e Hong Kong tornavam-se pontos globais de conexão, canalizando passageiros entre os continentes. A Airbus fez uma aposta grande. A ideia por trás do A380 era simples: os passageiros aceitariam conexões se isso significasse voar no maior e mais luxuoso avião já construído. As companhias aéreas priorizavam a eficiência de hubs em vez da conveniência ponto a ponto. Os aeroportos investiriam bilhões para acomodar aeronaves maiores, pois o crescimento do tráfego o justificava. A lógica parecia infalível: aeroportos com slots limitados, como Heathrow, não podiam aumentar o número de voos. A única forma de crescer era voar com aviões maiores. Um A380 poderia substituir o 747 e levar mais passageiros por decolagem usando o mesmo slot precioso na pista. O caso de negócios se baseava na economia hub and spoke. Grandes companhias canalizariam o tráfego por hubs centrais, lotando aviões de 500 assentos com passageiros vindos de dezenas de cidades ramificadas. O custo por assento seria menor do que o de qualquer concorrente. A experiência do passageiro seria incomparável. A Airbus projetava demanda para mais de 1.200 aeronaves em 20 anos. Os números justificavam um custo de desenvolvimento acima de 25 bilhões de dólares. Governos europeus apoiaram o programa com empréstimos e subsídios, vendo-o como um investimento industrial estratégico. Mas a aposta tinha uma falha oculta:
presumia que o futuro seria igual ao passado, que o domínio dos hubs continuaria, que passageiros aceitariam conexões, que a economia dos 4 motores permaneceria competitiva. Nenhuma dessas suposições se manteve. Enquanto a Airbus desenhava o A380, o mundo da aviação já havia mudado. A Boeing trabalhava no 787 Dreamliner, um bimotor de capacidade média e longo alcance, pensada para voos ponto a ponto. As companhias já percebiam que os passageiros preferiam voos diretos com o 777, mesmo sendo uma aeronave menor. O 747 dominava porque os bimotores não conseguiam fazer rotas longas sobre o oceano, mas o ETOPS mudou isso. De repente, 777s podiam voar de Sydney para Los Angeles direto. O modelo de hubs começou a se fragmentar. A Airbus não previu isso, ou se previu, acreditava que as vantagens do A380 superariam a mudança. Conforto superior para passageiros, custos operacionais por assento mais baixos, o prestígio de voar no maior avião do mundo. Ela estava construindo o avião definitivo para hubs, para um mundo que estava se afastando dos hubs. Construir a maior aeronave de passageiros do mundo exigiu mais que ambição. Foi preciso reinventar totalmente a forma como aviões são projetados, fabricados e montados. As especificações eram impressionantes: 2 decks completos para passageiros, mais de 500 assentos nas configurações típicas, alcance máximo de 8.000 milhas náuticas, envergadura de 79,75 metros, tão larga que exigiu novas regras de espaçamento nas pistas de táxi em aeroportos no mundo todo. O desafio estrutural era controlar o peso sem perder eficiência no consumo de combustível. Cada quilo a mais na estrutura significava menos carga útil ou alcance reduzido. A Airbus apostou em materiais avançados, uso intensivo de plásticos reforçados com fibra de carbono, ligas avançadas de alumínio por toda a fuselagem, termoplásticos nas estruturas secundárias. O resultado foi uma aeronave que pesa 361 toneladas vazia, mas suporta até 575 toneladas no peso máximo de decolagem. Só a asa já era uma maravilha de engenharia, quase 80 metros de ponta a ponta, obrigando os aeroportos a alargar as pistas de táxi e a criar áreas especiais de estacionamento. As asas traziam aerodinâmica avançada, pontas curvadas que reduziam arrasto, sistemas complexos de flaps que permitiam aproximações íngremes em aeroportos sensíveis a ruídos. O desenvolvimento dos motores também foi um grande desafio. O A380 precisava de motores capazes de gerar mais de 70.000 libras de empuxo cada um. Surgiram 2 opções. A Rolls-Royce desenvolveu o Trent 900. A Engine Alliance, uma joint venture entre a GE e Pratt & Whitney, criou a família GP7000. Os 2 motores avançaram a tecnologia turbofan usando materiais de ponta e controles digitais. Mas a verdadeira complexidade estava na montagem. A Airbus montou uma rede de fabricação pan-europeia. As asas vinham do Reino Unido, seções da fuselagem da Alemanha e França, estabilizadores horizontais da Espanha. Cada peça era fabricada com tolerâncias rigorosas e depois enviada para Toulouse para a montagem final. A logística foi inédita. A Airbus criou um navio roll-on, roll-off chamado Ville de Bordeaux para transportar seções da fuselagem pelo mar. Comboios por terra moviam os componentes por vilarejos franceses em estradas especialmente alargadas. A linha de montagem final em Toulouse era uma verdadeira catedral da engenharia aeroespacial. Enormes gabaritos seguravam as partes do avião, enquanto milhares de trabalhadores instalavam sistemas, cabeamento e interiores. Então veio a crise do cabeamento, um atraso catastrófico na produção. As fábricas da Airbus pela Europa usavam versões diferentes de software e CAD. Os modelos digitais não batiam. Quando os técnicos tentaram instalar os chicotes elétricos, nada servia. Pacotes projetados em Hamburgo não combinavam com as seções da fuselagem construídas em Toulouse. Conectores estavam no lugar errado.
cabos curtos demais ou passando por caminhos que não existiam. A solução exigiu retrabalho manual, equipes rastejando pela fuselagem, refazendo rotas de cabos à mão, refazendo meses de instalação em cada avião em produção. Os atrasos se acumularam, entregas atrasaram 2 anos, multas para as companhias aéreas aumentaram. O valor das ações da Airbus despencou. O primeiro voo aconteceu só em abril de 2005. A aeronave voou perfeitamente, mas a entrada em serviço atrasou até outubro de 2007, 2 anos depois do previsto. As companhias aéreas que encomendaram cedo ficaram furiosas. Os atrasos custaram caro. O custo de desenvolvimento passou dos 30 bilhões de dólares. A Airbus precisava vender centenas de aviões só para empatar no programa. O plano inicial projetava 1.200 vendas em 20 anos. Mas o avião propriamente dito era extraordinário. Os passageiros adoravam. A cabine era mais silenciosa que qualquer widebody em operação. O voo era suave. As companhias aéreas ofereciam amenidades que nenhum outro avião tinha. Bares a bordo, chuveiros na primeira classe, assentos espaçosos até na econômica. O A380 brilhou como conquista de engenharia. Definiu novos padrões de conforto, eficiência estrutural e desempenho aerodinâmico. O verdadeiro teste não era se ele podia voar, era se as companhias aéreas o comprariam e se dariam lucro operando ele. A Singapore Airlines recebeu o primeiro A380 em outubro de 2007. O cliente de lançamento configurou sua aeronave com 471 assentos, bem abaixo do máximo teórico, priorizando espaço e conforto em vez de densidade. Suítes de primeira classe com portas deslizantes, assentos na classe executiva que viravam camas totalmente horizontais, econômica premium com bastante espaço para as pernas. A aposta era no voo premium de longa distância, Singapura a Londres, Singapura a Sydney, rotas onde os passageiros pagavam mais pela experiência de voar no maior avião do mundo. Mas quem realmente acreditou foi a Emirates. A companhia de Dubai não só fez pedidos de A380, ela montou toda a sua estratégia de hub em torno deles. Primeiro foram 58 unidades, depois 90, depois 140. Quando a produção acabou, a Emirates tinha pedido 123 A380, mais que todas as outras companhias somadas. A Emirates viu o que os outros não viram. A posição geográfica de Dubai fazia dela um ponto natural de conexão entre Europa, Ásia, África e Oceania. O modelo de hub funcionava quando você controlava o hub, e a Emirates controlava Dubai. A companhia configurou seus A380 para gerar receita premium. Suítes de primeira com chuveiros a bordo e portas revestidas em madeira, classe executiva com assentos que viram camas e lounges bar. Até a econômica tinha mais espaço que a concorrência. A economia funcionava porque a Emirates lotava os aviões, taxas de ocupação sempre acima do ponto de equilíbrio nas rotas principais. Dubai a Londres levava viajantes a negócios e passageiros em conexão rumo à Ásia. Dubai a Sydney atraía turistas e expatriados australianos. Dubai a Nova York atendia a demanda premium transatlântica. A Emirates provou que o A380 podia dar certo, mas só se você fosse a Emirates. A Qantas pediu 12 aeronaves apostando em rotas ainda mais longas. Sydney a Londres via Singapura, Melbourne a Los Angeles. A companhia australiana viu o A380 como uma solução para rotas que precisavam de alcance e capacidade. A Lufthansa encomendou 14, a Air France pegou 10. A British Airways comprometeu-se com 12. Essas companhias tradicionais estavam fazendo apostas cautelosas. Pequenas frotas para rotas principais. Heathrow a Los Angeles, Frankfurt a Nova York, Paris a Singapura. O otimismo era contagiante. As companhias previam crescimento contínuo no tráfego de hubs, principalmente no Oriente Médio e Ásia-Pacífico. A economia parecia sólida. Custo por assento menor em rotas de alta densidade, receita premium nas cabines de luxo que mais nenhum avião oferecia. A Korean Air encomendou 10 A380 para operar em seu hub de Seul Incheon.
A Asiana Airlines pegou 6. A Malaysia Airlines 6 também. A Thai Airways pediu 6. Mas por trás dos pedidos, sinais de alerta começavam a aparecer. A maioria não estava indo com tudo como a Emirates. Compravam pequenas frotas, de 6 a 14 aeronaves para rotas específicas. Os pedidos indicavam cautela, não convicção. E algumas das maiores companhias do mundo não compraram nada. Delta, United e American, as 3 grandes americanas, não fizeram nenhum pedido, nenhum só A380. O modelo de hub and spoke americano já estava se fragmentando. As companhias descobriam que os passageiros preferiam frequência à capacidade. 3 voos diários num 777 geravam mais receita e benefício que um voo diário num A380. O A380 precisava de condições perfeitas para dar certo. Aeroportos com slots limitados, rotas de alta densidade, demanda premium, domínio do hub. A maioria das empresas não tinha todos esses 4. Enquanto algumas empresas adotaram o A380, as maiores companhias aéreas do mundo ficaram bem longe. As razões não eram óbvias de cara, mas revelaram uma mudança fundamental acontecendo por baixo dos panos da aviação global. As companhias americanas foram as primeiras a perceber. Delta, United e American Airlines não encomendaram nenhum A380, nenhum só. A decisão não tinha a ver com as capacidades da aeronave, era sobre o mercado onde atuavam. O modelo Hub and Spoke dos Estados Unidos da América já estava se fragmentando no começo dos anos 2000. Os passageiros mostravam sua preferência no bolso, escolhendo voos diretos em vez de conexões, mesmo que isso custasse um pouco mais. Frequência valia mais que capacidade. O avanço do ETOPS acelerou essa mudança. As normas para operação estendida de aeronaves com 2 motores foram relaxando desde os anos 80. Em 2007, os jatos bimotor já podiam voar rotas que antes precisavam de 4 motores. O 777 cruzava o Pacífico sem paradas. O A330 cuidava fácil das rotas transatlânticas. A economia dos aviões de 4 motores passou a parecer ultrapassada. Os bimotor queimavam menos combustível. O custo de manutenção era menor, 2 motores em vez de 4. A flexibilidade operacional era melhor. Com a queda da demanda, dava para trocar um 777 por um A330. Um A380 não era tão fácil de substituir. Ele era grande demais, rígido demais. A economia ponto a ponto estava mudando as redes de rotas. Passagens diretas ganhavam cada vez mais espaço. Nos anos 2010, as aéreas passavam a servir cidades secundárias com 787 e A350 sem precisar passar por hubs. Rotas que nunca justificariam um A380, mas que funcionavam perfeitamente com jatos maiores de capacidade média. E os custos de infraestrutura nos aeroportos. Operar um A380 significava investir bilhões. Taxiways reforçadas para aguentar 575 toneladas, maior distância entre pistas, portões modificados com 2 pontes de embarque para atender ambas as cabines ao mesmo tempo, equipamentos de solo, rebocadores, carregadores de bagagem, caminhões de catering, todos feitos para esse gigante. A maioria dos aeroportos não justificava esse gasto, especialmente quando dá para investir menos e operar com aviões menores e mais frequentes. O problema da flexibilidade virou o argumento final. Um A380 te prende a operações de alta capacidade. Se a demanda cair, não tem como ajustar. Ou voa com lugares vazios ou cancela a rota. Já um 787 ou A350 oferece opções. Reduzir a frequência, mudar capacidade entre rotas, ajustar configurações conforme a demanda da época. A aposta contrária da Boeing tornou a oposição clara. O 787 Dreamliner foi feito para exatamente o contrário: capacidade média, longa distância, serviço ponto a ponto. As companhias podiam abrir rotas novas sem precisar criar um hub. Tóquio a Boston, Melbourne a Dallas, cidades que nunca veriam um A380. A Turkish Airlines virou o exemplo desse caminho. Istambul crescia como hub importante.
O trânsito dobrava, as limitações de slots pareciam perfeitas para o Super Jumbo, mas a Turkish escolheu o 787 e o A350. A decisão mostrou algo profundo. Mesmo hubs em crescimento estavam se afastando do gigantismo. O futuro não era voar com aviões maiores, era voar mais vezes para mais lugares. O mercado mudou mais rápido do que a Airbus esperava. As premissas do A380, domínio dos hubs, slots limitando e forçando aviões maiores, passageiros aceitando conexões, estavam desmoronando em tempo real. Mas para uma companhia aérea, tudo isso não importava. A Emirates não estava apenas apostando no A380, ela estava construindo um império inteiro em volta dele. Quando a produção terminou, a Emirates já havia recebido 123 aeronaves. O segundo maior operador, a Singapore Airlines, tinha 19. Isso não foi uma aposta segura, foi compromisso total. A geografia de Dubai tornou isso possível. A cidade fica no encontro de 3 continentes: Europa ao oeste, Ásia ao leste, África do Sul. Um passageiro voando de Londres para Sydney podia fazer conexão em Dubai com desvio mínimo da rota direta. O mesmo valia para Frankfurt a Bangkok ou Paris a Melbourne. A Emirates construiu sua rede em torno dessa vantagem geográfica. O modelo de hub só funciona quando você controla o hub, e a Emirates comandava o aeroporto internacional de Dubai completamente, sem concorrência doméstica, sem companhias tradicionais dividindo o tráfego. Quase todos os passageiros internacionais em Dubai eram passageiros da Emirates. O A380 virou a ferramenta perfeita para explorar essa vantagem. A Emirates não tinha dificuldade para preencher 500 assentos. A estratégia de receita era implacável no foco das cabines premium. Suítes de primeira classe com portas deslizantes, chuveiros a bordo e minibar pessoal. Classe executiva com assentos que reclinam totalmente e lounges com bar onde os passageiros podiam socializar a 11.500 metros de altitude. Até os passageiros da classe econômica tinham mais espaço para as pernas do que a maioria dos concorrentes oferecia em classes superiores. As cabines premium geravam muito mais receita por assento comparado à econômica. Em algumas rotas, passageiros das classes primeira e executiva respondiam por mais da metade da receita total, mesmo ocupando menos de 25% dos assentos. Esse era o modelo de negócio para o qual o A380 foi projetado. Aeronaves de alta capacidade lotadas de passageiros premium dispostos a pagar pela experiência. O custo por assento era maior que o de um 777, mas a receita por voo era muito maior. A Emirates também tinha uma escala operacional que nenhuma outra companhia igualava. Em 2019, operava mais de 100 A380 ao mesmo tempo. Isso gerava economias que operadores menores não conseguiam. Instalações de manutenção dedicadas, programas de treinamento especializados, poder de compra em larga escala para peças e motores, equipamentos terrestres usados intensamente em uma frota grande. O paradoxo ficou claro. A Emirates provou que o A380 podia funcionar, mas só se você fosse a Emirates. Nenhuma outra companhia tinha a posição geográfica de Dubai. Nenhuma conseguiu lotar consistentemente aviões de 500 assentos em dezenas de rotas. Nem teve a disposição de apostar tudo em um único tipo de aeronave. Até a Emirates começou a mudar de estratégia. Em 2019, anunciou pedidos de 787 e A350. Não para substituir o A380, eles ainda voariam por décadas, mas para rotas que não precisavam de 500 assentos. Cidades secundárias, destinos sazonais, mercados onde frequência era mais importante que capacidade. A mudança foi sutil, mas importante. A Emirates reconheceu o que o resto da indústria já sabia. O A380 funcionava em rotas específicas, sob condições específicas. Mas não era o futuro da aviação. Era uma ferramenta especializada para uma missão especializada. Dubai para Londres sempre justificaria um A380, mas Dubai para Praga? Dubai para Copenhague?
Essas rotas precisavam de algo menor, mais flexível e mais econômico. O A380 encontrou seu nicho, um nicho muito lucrativo para uma única companhia, mas ainda assim um nicho. A aeronave que deveria dominar a aviação global virou solução para um problema muito específico que só uma empresa enfrentava. E aí tem as companhias que tentaram o A380 e rapidamente perceberam que tinham cometido um erro. A Air France foi uma das primeiras a ceder. A companhia havia encomendado 10 A380s, configurando-os para as rotas Paris-Charles de Gaulle a Nova York JFK, Los Angeles e Joanesburgo, rotas premium, passageiros de alto valor, exatamente o tipo de serviço para o qual o A380 foi projetado. Em 2019, a Air France anunciou que aposentaria toda a frota permanentemente até 2022. Não seria um congelamento, não um pouso temporário. Aposentar. As aeronaves tinham pouco mais de 10 anos. Algumas ainda nem tinham atingido metade da vida útil. A razão declarada eram os custos operacionais, mas o verdadeiro problema era a flexibilidade nas rotas. A Air France não conseguia realocar os A380 quando a demanda mudava. As aeronaves operavam em apenas 3 rotas. Quando as viagens de negócios desabaram durante a Covid-19, essas rotas não suportavam operações com 500 assentos. Aeronaves menores conseguiam se ajustar, o A380 não. A Lufthansa seguiu o mesmo caminho. A companhia alemã encomendou 14 A380s, operando-os de Frankfurt e Munique para Nova York, Los Angeles, Hong Kong e Pequim. Rotas de ponta para uma aeronave de ponta. Mas a Lufthansa descobriu o mesmo problema que a Air France. A economia só funcionava com alta taxa de ocupação. Abaixo de um certo percentual, o A380 começava a perder dinheiro frente ao 777 ou A350. 6 A380 da Lufthansa foram estacionados permanentemente em 2020. Os 8 restantes voltaram ao serviço por um breve período, depois foram novamente parados. Depois voltaram mais uma vez. A Thai Airways aposentou todos os seus 6 A380s. A companhia tailandesa os configurou para o trajeto Bangkok a Londres, Frankfurt, Tóquio e Sydney. A empresa não conseguia encher 500 assentos com regularidade mesmo antes da pandemia. Quando a demanda por viagens caiu em 2020, a decisão ficou clara. Os A380 eram caros demais de operar e financeiramente impossíveis de justificar. A Singapore Airlines, cliente de lançamento que recebeu o primeiro A380 em 2007, começou a aposentar seus aviões mais cedo. A empresa tinha 19 A380s. Em 2023, já estava claro que esse número diminuiria. A Singapore Airlines estava recebendo modelos menores como o A350. O destino estava selado. Até a companhia que acreditou no A380 desde o começo estava seguindo em frente. Depois vem a história da ANA. A All Nippon Airways pediu exatamente 3 A380s, não 13, não 30, 3. O pedido deixou analistas perplexos. A economia não fazia sentido. Operar 3 aeronaves significava treinamento dedicado para pilotos, equipamento de solo especial e manutenção para uma subfrota minúscula. A ANA configurou os aviões para uma única rota, Tóquio-Narita a Honolulu, uma rota de lazer, não uma estratégia de hub. As cabines foram projetadas para turistas de férias no Havaí. A pintura trazia uma tartaruga marinha sorridente, o Flying Ono. Era encantador. Também um nicho gigantesco. A aposta era que a demanda turística japonesa encheria 520 assentos constantemente. Encheu, por um tempo. Mas a rota era especializada demais. A ANA não tinha outro uso para aeronaves tão grandes. Quando a Covid-19 chegou, os A380 ficaram parados por mais de 2 anos. A empresa não tinha para onde realocá-los. O padrão era inconfundível. As companhias não conseguiam fazer a economia funcionar
fora de poucas rotas de demanda ultra alta. Mesmo as que amavam a experiência a bordo e os passageiros realmente adoravam voar no A380, não conseguiam justificar os custos operacionais. O valor de revenda desabou. A venda de A380 usados no mercado secundário ficou quase impossível. Os lessores que financiaram aeronaves para as companhias perceberam que tinham ativos encalhados. Ninguém os queria. Os aviões eram grandes demais, caros demais, inflexíveis demais. Alguns A380 foram desmanchados para peças antes de completar 15 anos de uso. Motores, aviônicos, trens de pouso, desmontados e vendidos para manter outros A380 voando. Aeronaves que custaram mais de 400 milhões de dólares novas estavam sendo picadas como carros velhos num ferro velho. Em 2019, a tendência era clara. As companhias estavam se retirando do A380 em massa, e a Airbus não teve escolha a não ser encarar a realidade. Fevereiro de 2019, a Airbus soltou o anúncio que todo mundo já esperava, mas ninguém queria ouvir. A produção do A380 vai acabar em 2021. O estopim foi a Emirates, a companhia aérea que manteve o programa vivo, que pediu mais A380 do que todas as outras juntas, não conseguiu justificar pedidos maiores. A Emirates reduziu seu pedido em aberto e deixou claro que não compraria mais. Sem a Emirates, o programa estava morto. Nenhuma outra companhia fazia pedidos significativos. O estoque acumulado evaporou. O saldo final foi cruel. Apenas 251 aviões entregues em 14 anos. Airbus tinha previsto mais de 1.200 vendas quando o programa começou. O ponto de equilíbrio estava longe. As perdas financeiras foram enormes. Estimativas indicavam que a Airbus perdeu bilhões no programa A380. Os custos de desenvolvimento passaram de 30 bilhões de dólares. Os custos de produção nunca alcançaram a escala necessária para tornar cada avião lucrativo. A crise dos sistemas elétricos sozinha custou mais de 6 bilhões em atrasos e retrabalho. Cada A380 entregue provavelmente deu prejuízo. O programa foi mantido por empréstimos dos governos europeus e pela esperança de que futuros pedidos justificassem o investimento. Esses pedidos nunca apareceram. As últimas entregas aconteceram até 2021. O último A380 foi entregue para a Emirates em dezembro. Número de cauda A6 EVS. A aeronave que prometia revolucionar a aviação terminou a produção com um suspiro, não com uma festa. A Airbus deixou claro que não haverá sucessor. Nada de A380 Neo com motores mais eficientes, nenhuma versão alongada, nenhum modelo cargueiro. A era do Super Jumbo acabou. O 747 da Boeing encerrou a produção em 2023. A Rainha dos Céus e o avião que tentou substituí-la desapareceram em um intervalo de 1 ano. As aeronaves de fuselagem larga e 4 motores se tornaram extintas. O mercado falou com clareza absoluta. As companhias queriam jatos bimotor eficientes no consumo, aviões que atendessem múltiplas rotas com lucro, aeronaves com flexibilidade operacional, não máxima capacidade. O fracasso do A380 não foi por engenharia ruim. O avião voava perfeitamente, os passageiros adoravam. Ele bateu recordes de conforto, silêncio e confiabilidade operacional. O fracasso foi estratégico. A Airbus apostou num futuro que nunca chegou, presumiu que o domínio dos hubs continuaria, que a limitação de slots faria as companhias optarem por aviões maiores, que passageiros aceitariam conexões em vez de voos diretos, que a economia dos 4 motores ainda competiria com as dos bimotores. Todas essas suposições eram erradas. As regras ETOPS eliminaram a necessidade de 4 motores em rotas longas sobre oceanos. Redes ponto a ponto fragmentaram o modelo de hubs. Passageiros passaram a escolher frequência ao invés de capacidade. Preços do combustível tornaram os bimotores muito mais econômicos.
O A380 foi feito para dominar um mundo que já estava desaparecendo. Quando o primeiro avião entrou em serviço em 2007, o mercado já tinha mudado. Naquele momento, embora ainda não estivessem voando, o 787 Dreamliner e o A350 representavam o futuro. Capacidade média, longo alcance, flexibilidade operacional. A Airbus criou o avião perfeito para hubs para um setor que já não queria hubs. Fez a solução perfeita para um problema que já estava se resolvendo de outra forma. A linha de produção em Toulouse silenciou. Os enormes gabaritos de montagem foram desmontados. As ferramentas especializadas guardadas ou descartadas. A fábrica foi adaptada para produzir o A321neo, aeronaves de corredor único que as companhias realmente queriam. O A380 virou um monumento ao perigo de apostar contra as forças do mercado. Nem toda a engenharia pode superar um desalinhamento estratégico. Qual é o legado do A380? E o que seu fracasso nos ensina sobre o futuro da aviação? Aqui está o paradoxo. O A380 foi um sucesso como avião. Os passageiros sempre o escolheram como seu widebody favorito. A cabine era mais silenciosa que qualquer outra no céu. O voo era suave. As companhias que o configuraram direito criaram experiências únicas. Chuveiros a bordo, bares, suítes com portas que fecham. Do ponto de vista da engenharia, o A380 era perfeito, funcionava exatamente como planejado. O consumo de combustível por assento era competitivo com aviões menores. A confiabilidade nas partidas era excelente, o histórico de segurança foi impecável, nem um único acidente grave em serviço comercial. Mas ele fracassou como produto. As empresas nunca conseguiram encher os assentos consistentemente. Não dava para operar com lucro na maioria das rotas, e eles não conseguiram adaptar o avião quando as condições de mercado mudaram. A armadilha era simples. A Airbus acreditava que o futuro seria como o passado: hubs maiores, aviões maiores, mais conexões. Essa lógica parecia a prova de falhas nos anos 90, quando o programa começou. Aeroportos com slots limitados precisavam de mais capacidade. O tráfego crescia rápido. O modelo Hub and Spoke era a base da aviação mundial. Mas o futuro foi flexibilidade. Aviões menores servindo mais destinos, rotas diretas que passageiros preferem a conexões. Capacidade ajustada rápido quando a demanda mudava. O A380 era grande demais, atrasado demais, caro demais. Mas, mais que isso, era muito específico. Precisava de condições perfeitas para funcionar: alta ocupação, demanda premium, slots limitados, domínio do hub. Tire qualquer um desses e a economia cai. O avião vai voar por décadas na frota da Emirates. Algumas poucas companhias ainda o usarão em rotas específicas onde o custo compensa. Mas o A380 sempre será lembrado como a lição mais cara da aviação. Um lembrete de que o timing do mercado vale mais que a genialidade da engenharia, que as suposições estratégicas precisam sempre ser testadas contra a realidade, que apostar contra a flexibilidade é apostar contra o futuro. Você já voou num A380? O que achou da experiência? Comente aqui embaixo porque, embora os passageiros tenham amado, as companhias não conseguiram fazer dar certo. O A380 não foi um fracasso de design, foi um fracasso de timing. E na aviação, timing é tudo. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?